uma enorme satisfação estar aqui com esse grupo, com essa classe. Hoje de manhã eu tive a oportunidade ainda, que para vocês é o antigo Ministério da Previdência, sei que agora vocês fazem parte um pouquinho do Ministério da Fazenda, mas particularmente para mim, que estava no começo do governo Lula, naquele momento de mudança, de transformação da Previdência, aquele esforço para realmente fortalecer e criar novas bases, e que resultou exatamente na reforma da organização, inclusive com a separação da parte da receita, da parte do gasto, e uma melhora nos controles dos dados, dos controles, o próprio recadastramento. Eu acho que a evolução de toda a Previdência Social, toda a Seguridade Social nos últimos 6 anos no Brasil foi notável, foi muito importante, e obviamente o trabalho de garantir o financiamento da Receita, que é em grande parte o trabalho das senhoras e senhores, tem um aspecto social extremamente importante, porque a gente não pode distribuir benefícios se a gente não recolher. Hoje, que agora estou lá no estado do Rio, como secretário de Fazenda, eu também sinto exatamente isso, e essa nossa luta para ter esses recursos, para desenvolver as políticas sociais, as políticas de governo, realmente uma responsabilidade muito grande que a gente tem que estar se aprimorando todos os dias. Então foi com uma grande satisfação que eu aceitei o convite de vir aqui. O tema é vasto, alguns dos meus antecessores já tocaram alguns pontos, eu acho que a gente reparte algumas ideias. Eu tenho aqui uma opção de slides que eu vou passar muito rapidamente. Primeiro, eu não preciso falar da crise de confiança. A grande crise aconteceu no momento que, sim, o governo, no caso do governo americano, se eximiu. Você cuidar do funcionamento do setor financeiro é muito importante, porque tudo está amarrado ali. E quando o governo americano resolveu não salvar um determinado banco, disse, vamos testar para ver o que acontece, numa situação que já vinha deteriorando há mais de um ano, que foi o que aconteceu com o Lehman Brothers, na verdade todo mundo levou um susto e disse, agora o que vai ser o próximo? Todo mundo parou. O resultado disso foi que, olha só, a economia entrou numa queda total, porque se você não tem financiamento, não há, principalmente numa economia mais complexa, que depende de crédito, não há possibilidade de fazer atividade econômica nenhuma. O comércio internacional, que foi a base desse crescimento econômico que o Flávio falou, de vários países nos últimos 20 anos, também deu uma paralisada geral, porque não havia possibilidade, todo mundo estava desconfiando um do outro, e os empréstimos todos acabaram. A consequência que vem depois que você para o comércio, depois que você para a atividade econômica, é lógico que é o desemprego, e a gente está vendo um desemprego extremamente grande, perda de 3,5 milhões de empregos nos últimos meses, só nos Estados Unidos. A gente não tem ideia do que seja isso. O Brasil, até por ser uma economia mais amarrada, ela nunca sentiu um choque na velocidade que está se sentindo lá. Também é verdade que a gente às vezes demora um pouquinho para recuperar. Deixa eu, talvez assim, voltar um pouquinho, não vou dizer reforçar, mas o que foi falado pelos meus antecessores. Vou ter aqui umas figurinhas, vamos ver se ajuda até a entender. Eu acho que, como foi dito pelo Flávio, essa história começa há mais tempo. Ela não começou em 2007, quando teve o primeiro problema de liquidez na Europa, não teve quando os bancos hipotecários meio que quebraram em março de 2008. Ela vem lá do tempo ainda da guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, na década de 70, ficaram numa situação que foi caracterizada como estagflação. O que é estagflação? Estagflação é essencialmente o que os economistas chamam de um choque da oferta, ou seja, você ficou mais pobre, você teve um problema, na verdade, ali puxado um pouco pela primeira crise do petróleo, e você não conseguia sair do buraco. O que acontece é o seguinte, para se acomodar, os preços começam a subir, tem uma inflação, mas aquilo não resolve totalmente o problema, até porque a economia estava amarrada por várias razões, e aí você não cresce, mas os preços sobem. Então não é uma inflação necessariamente de demanda, é uma inflação de oferta. Esse foi um tempo assim de muita busca lá nos Estados Unidos, eles saíram meio
caídos da guerra do Vietnã, todo mundo muito contente de voltar em casa, mas descobriram que em casa também tinha muitos problemas. Eu botei aqui a década, de certo modo, começou com o problema, a derrota no Vietnã, e acabou com este novo mundo que, vamos dizer assim, se criou. Eu acho que a primeira manifestação foi a queda do Shah e o Khomeini. Então foi um momento de muita dúvida. Naquela época a gente está vendo o negócio de companhia de automóvel quebrar. Quem é um pouquinho mais velho aqui vai se lembrar do próprio Chrysler, que quase que quebrou se não tivesse o governo auxiliado. Ele tem uma garantia de, se você for à luta, americano é meio assim, se você for à luta eu te ajudo. Então basicamente o Carter falou lá para o Iacocca o seguinte: se você arrumar 1,4 bilhão, negociar com os seus fornecedores, eu dou uma garantia para você se relançar. Tinha um plano, eles tinham novos carros, e isso foi. Mas foi um período de muita dúvida, muita angústia nos Estados Unidos, que acabou resultando na eleição do velho artista, do Reagan, que trouxe aquele otimismo, aquela madrugada, manhã na América de novo. E, na verdade, também é uma opção de liberação da economia. Depois daqueles anos de angústia, aquilo realmente apresentava uma possibilidade completamente nova para os Estados Unidos, um reforço dos Estados Unidos. De um lado, a política monetária dura, quebrou com a espinha da inflação. Eles deram aquele gráficozinho ali da direita, é o pico dos juros, chegou a 20% os juros nos Estados Unidos. Daí que quebrou também, a gente que via no maior embalo, maior felicidade. É óbvio que quando os juros internacionais subiram, a nossa dívida disparou e a gente entrou em todo o problema da dívida externa. A gente entrou no problema da dívida externa por causa de uma arrumação nos Estados Unidos. Então, eles subiram a política monetária para dar aquela quebra e começaram um modelo que realmente era novo, esse modelo de liberalismo. Vamos liberar um modelo que, sim, privilegiava o capital mais do que o trabalho. Ali houve uma mudança. Só que isso permitiu um desenvolvimento da economia americana muito forte. Você liberou energia, as pessoas tomaram mais riscos, a economia começou a se mexer de uma maneira que, em 10 anos, a posição dos Estados Unidos se transformou tremendamente. Isso transformou de maneira tão forte que o mundo comunista literalmente desabou. Eles viram que não tinham como continuar. A Rússia já tinha 300 problemas próprios que vinham se acumulando há muitos anos, e eles viram: vamos tentar fazer uma reforma para poder competir com os Estados Unidos. E a reforma foi vendo que aquilo não dava pena, até que aquilo desmoronou, primeiro com o Gorbachev e depois com a própria história do Yeltsin, aquele negócio no final, o Muro de Berlim. E houve uma transformação no mundo dramática como consequência. A gente tem que reconhecer, quer goste, quer não goste, mesmo reconhecendo que o custo social de muitas das coisas da época do Reagan foi muito alto, tá certo? Tiraram tapete para muita gente, mas deu um dinamismo na economia tão grande que mudou a situação mundial.